Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro. Vamos às manchetes de hoje. Mulher mata um brigadiano com um tiro em Passo de Torres, Santa Catarina. Ela alega ter sido obrigada a entrar no carro do policial. Motorista de ônibus consegue evitar uma tragédia aqui na Serra. O veículo perdeu os freios. Vai ser enterrada hoje a jovem morta num acidente de moto no bairro Restinga, zona sul da capital. A imagem é assustadora. A batida aconteceu na tarde de ontem. Manifestações aqui em Porto Alegre. Rodoviários estão mobilizados contra o projeto que prevê a extinção dos cobradores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós já começamos com um giro de notícias direto da redação. Cadê ele, Marcelo Chemali? Olhem esta imagem. Um carro de uma loja de tintas foi roubado aqui em Viamão. E o assaltante ele chega apontando a arma na direção do funcionário desta loja. Os detalhes com ele, Marcelo Chemali. Bom dia. Tá aí o flagrante na tela, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando. Isso aí aconteceu no centro da cidade de Viamão, bem no início da manhã. O funcionário chegou ali para trabalhar e o assaltante já surgiu com arma em punho, apontando na direção da vítima, deu ordens para que ele saísse e aí entrou tranquilamente no veículo da empresa, né? E arrancou com esse carro. O assaltante não feriu o funcionário, não feriu a vítima e abandonou esse veículo, André, em torno de 40 minutos, 50 minutos depois de praticar o crime. O fato ocorreu na segunda-feira, pertinho das 8 horas da manhã, o horário de abertura do expediente dessa loja de tintas, lá no centro de Viamão, um local onde tem policiamento todas as vezes que e passamos. movimento. E movimento. Olha ali, passamos pelo centro de Viamão, sempre viaturas ostensivas da Brigada Militar. Mesmo assim, o bandido agiu, acabou surpreendendo a vítima, mas abandonou o veículo quase uma hora depois. Pois é, agora não se sabe o que queria fazer. Naquele horário, 8 horas da manhã de segunda-feira, Marcelo Chemali. Segundo, olha só a movimentação, a gente vê os carros passando ali pela avenida. Outra coisa, isso é no centro da cidade. Poucos dias atrás teve um ataque a uma loja de eletrodomésticos, também no centro de Viamão, o que chama a atenção, né? No centro da cidade, com toda a movimentação inclusive da polícia. E estranho porque não se sabe se ele estava fugindo, foi pegar um carro que ainda estava ali a marca da empresa de tintas e por isso ele nem pôde ir muito longe. Agora, poderia, no momento desse, ter disparado, né, e ter ferido e gravemente ter matado, inclusive, esse funcionário. Veja só, né, Marcelo, como as pessoas, em pequenos momentos de distração, né, e às vezes ele poderia estar caminhando, uma pessoa indo trabalhar, né, tá, o revólver escondido, a gente nem se dá conta que pode ser um assalto. Bom, a gente chega à conclusão que a gente está na rua, tem que ficar desconfiado o tempo inteiro de todo mundo. Agora, viver assim é difícil. A qualquer momento podemos entrar para a estatística da violência, né, André? Infelizmente é assim que a coisa funciona hoje em dia. E olha só, Marcelo Chemali, uma mulher matou um brigadiano da reserva com um tiro dentro do carro dele. Isso aconteceu em Passo de Torres, aqui em Santa Catarina. É bem passando o rio Mampituba, logo a primeira cidadezinha é a cidade de Passo de Torres. Tem a cidade de Torres, o rio Mampituba que corta e em seguida Passo de Torres. O que é que aconteceu nesse caso aí, hein, Chemali? Pois é, um crime grave ali na divisa entre os dois estados, André. Caso que aconteceu na madrugada de hoje, o tenente da reserva Adailson dos Santos Cardoso estava com uma mulher dentro desse carro escuro ali, um sedã, no balneário Passo de Torres. A polícia militar lá do estado vizinho ali de Santa Catarina foi acionada perto da 1h30 da madrugada. E as testemunhas disseram que o Corolla preto do policial subiu a calçada e bateu em uma casa. A gente percebe ali as marcas ali na lateral esquerda ali desse choque. Uma mulher foi vista descendo do carro logo em seguida, destruiu aí o muro dessa casa, a cerca, né? Desceu do carro e quando os policiais chegaram, encontraram o tenente, a vítima, morta já no banco do motorista, né? Com um tiro na nuca. No carona estava um cartucho de bala já deflagrado. A mulher suspeita, o detalhe é esse, André, foi localizada na casa da mãe dela quando tentava queimar as roupas em que estava usando. Mulher detida pela polícia em flagrante. No depoimento para o delegado lá de Passo de Torres, ela disse que teria sido coagida a entrar no carro do militar da reserva. No entanto, entrou várias vezes em contradição no depoimento. Nas redes sociais, ela tinha um perfil
com uma série de críticas contra a polícia e contra policiais. O caso que ainda está sendo apurado, investigado, o delegado não fechou o inquérito e, por enquanto, essa mulher presa é a principal suspeita desse homicídio, André. Agora, mudando de assunto, lembra daquela pancadaria que aconteceu entre torcedores do Grêmio ali em Montenegro? Pois a polícia está procurando 3 desses torcedores envolvidos nesta confusão num paradouro aqui em Montenegro. Não é mesmo, Marcelo? Exatamente, uma imagem triste aí que envolveu, né, a paixão pelo futebol e pessoas aí que se disfarçam de torcedores, na verdade não são, né, André? São considerados foragidos os 3 homens que espancaram esse torcedor gremista na noite do dia 1º de dezembro. Bateram pra valer. Bateram pra valer, foram muito violentos realmente. Isso aconteceu num restaurante de beira de estrada, na cidade de Montenegro, na região metropolitana. As torcidas Super Raça Gremista e Geraldo Grêmio de Santa Maria entraram em confronto, né? 2 torcidas organizadas, vamos dizer assim, depois da partida pelo Brasileirão, depredaram o estabelecimento, depredaram o micro-ônibus em que estavam aí os outros torcedores. Os 3 indiciados vão responder por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, além do dano qualificado. Segundo o delegado André Ruiz, considerar episódios graves como esse como simples lesões recíprocas e danos ao patrimônio não ajuda, é ineficaz. Por isso foram sugeridas aí duras penas contra os agressores. A vítima que aparece espancada, André, nesse momento aí, nesse flagrante do vídeo, felizmente não corre risco de morte e negou atendimento médico quando foi socorrida. Ou seja, realmente situações nebulosas que aí acabam apontando para o enfrentamento entre essas torcidas organizadas, casos que acontecem muitas vezes via rede social. Acabam se prometendo, né, se ameaçando e depois da partida do time do coração, aí protagonizam essas cenas lamentáveis, né, André? Um mês depois desse episódio, teve aquela briga aqui no estádio Beira-Rio, numa partida. Então, certamente, os da briga do estádio Beira-Rio também devem ser indiciados, porque ali também bateram, que era para machucar mesmo, e inclusive, bateram forte, como nesse caso, chute na cabeça e tudo mais. Obrigado, Marcelo Chemali. Deixa eu só ter um recado aqui. Sim, agora aqui a gente tem essa imagem aí, a imagem da briga ali em Montenegro, né? Esse é o início, né, André? Ali o trecho em que aparece realmente a vítima indefesa, sem conseguir aí sair do cerco, já caído, né? Já caído, praticamente desacordado já, né, André? Estranho que ele não quis, né, procurar a polícia, mas isso é lógico que a polícia vai atrás. De qualquer forma, não justifica. Ali chegam os 2, tem um tem um que joga uma garrafa e depois pega a garrafa de volta. Lembra disso? Ó? Exato. Ele joga a garrafa bate ali na vítima, volta para o meio, ele pega a garrafa e segue embora. Como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo fizesse parte, né, do jogo, fizesse parte. Né? Olha os chutes que aquele ali deu, né, com a perna direita, aí o da garrafa. E aí o delegado com postura dura, né? Foragidos por tentativa de homicídio. Não é qualquer crime, viu, André? Dá de 8 a 20 anos de prisão. Bom, falando em futebol, parece que tem Grenal à vista, mas não é contigo, Marcelo Chemali. Não é contigo, Marcelo Chemali, é com ela, Débora de Oliveira. Oi, Débora. Mas pode falar com o Chemali, que eu sei que ele vai estar na torcida por esse clássico. Tanto o pessoal pediu por um Grenal em Libertadores, em Copa do Brasil, né? É verdade sim. Tô torcendo para que os dois avancem, se enfrentem, façam um bom confronto, um confronto bonito na fase de grupos e sigam aí pela Libertadores de 2020. Tomara que a gente possa, né, festejar esse encontro dos gaúchos. Vai ser um grupo muito difícil se isso acontecer, né? Ontem, então, para atualizar o pessoal que está em casa, aconteceu o sorteio dos grupos da Libertadores. Tem sim a possibilidade de um clássico Grenal, mas isso depende muito do Internacional, André, que vai disputar 2 jogos eliminatórios antes de chegar a enfrentar o Grêmio, então, na fase de grupos. Eu falo aqui sempre para Kia São Motos, toca a buzininha aí, Douglas. Porque assim, ó, o Grêmio, ele já tem definidos os adversários, que é a Universidade Católica, do Chile, e o América de Cali, da Colômbia. 2 adversários bem complicados, os 2 são campeões nacionais nessa temporada, já chegam com credenciais gigantescas para enfrentar o Grêmio. O Inter, onde entra nessa história, ele vai participar de 2 eliminatórias para, então, ser o 4º time a entrar nesse grupo aí que já está definido do grupo E.
vai ter pela frente o União Espanhola ou Universidade de Chile, os dois vão se enfrentar primeiro, daí o que vencer vai enfrentar o Internacional. Se o Inter passar por um desses dois adversários, vai jogar contra o vencedor de Macará, do Equador, ou Tolima, da Colômbia. E aí, se vencer é que entra na fase do grupo. É difícil, né? A gente explicar pra quem tá em casa, quem gosta de futebol já tira de letra, né? Mas quem tá começando a aprender, mas que dificuldade que é. Isso tudo ela tá falando porque ela tá olhando pra minha cara aqui de paisagem. Não, mas não é só tu, André. Tem muita gente que tem dificuldade. E assim, é pra simplificar. O Inter vai participar de 2 jogos eliminatórios. São 2 mata-mata. Tá? E aí, se passar por esses 2, é que chega na fase de grupos onde já está tranquilão o Grêmio. Tranquilão até ali, né? Sim. A gente tem aí os outros grupos que tem os outros brasileiros também participando. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense pegou um grupo bem difícil. São Paulo tá no grupo do River Plate, também sempre muito complicado. E a gente vai trazer no campinho um detalhamento sobre esses adversários, sobre esses enfrentamentos, sobre esses confrontos que a dupla Grenal terá pela frente nessa que é a principal competição sul-americana e a grande cereja do bolo que todo mundo quer comemorar, né? Essa elegância toda, Débora. Eu sou uma pessoa muito elegante, André. E modesta. Não, assim, ó, hoje a Berê caprichou, né? A Berê que nos arruma aqui na TV, né? Olha só, eu tô com uma bolinha muito especial hoje aqui. Trouxe só uma, tá, André? Mas a gente tem o pessoal participando com a gente no nosso Facebook, também opinando. Pelo que eles estão sendo gratos nesse ano de 2019? Que presente eles receberam nessa vida em 2019 que a bolinha deles vai simbolizar? Nós vamos hoje enfeitar a bolinha do campinho com telespectadores participando, entendeu? Tudo que a gente já perguntou pra ti, nessa nossa interatividade. Pro Felipe, que ontem chorou, que Deus mandava. Felipe chorou. Chorou. As lágrimas escorriam aqui, ó. Pingava a lágrima. E ó, eu tô com a manta aqui, André, que hoje chega o homem. Hoje ele chega, hoje à noite. Hoje ele chega. Então, assim, ó, a gente vai fazer, ele vai chegar e já vai ter que vestir o cachecol colorado, né? 7h15 da noite, Eduardo Cudê vai substituir o cachecol preto pelo cachecol vermelho e branco. Muito bem. Então, até daqui a pouquinho Matheus no campinho. Me deu um corridão. Tchau. 11h47 agora. Quer saber como vai ficar o tempo hoje à tarde? Eu conto. 27 graus é a temperatura nesse momento, tem muito sol em Porto Alegre e tem um vento, tem uma brisa nesse momento aqui na capital gaúcha. Vai ser uma tarde de sol e de calor na maioria das regiões aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê Uruguaiana, temperatura de 29 graus, Santa Maria 30, um pouco mais baixo no sul, chega a 25 em Pelotas, Vale dos Sinos 31 em Novo Hamburgo, em Caxias na Serra 25 e lá no noroeste 34 graus. Ou seja, temperaturas beirando aí os 30, a não ser no sul, no extremo sul do estado um pouco mais baixa, mas vamos ter uma tarde quente. Projeção para esta tarde, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de Porto Alegre. A projeção para a capital, olha só, hoje chega, portanto, a 29, amanhã, quinta-feira, 32 graus, na sexta, 34 graus, e aí entre sexta e sábado, que pode ter chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas aí a gente amanhã entra em detalhes com a participação, inclusive, dos telespectadores, quando estará aqui no estúdio a Estael Cias. Temperaturas amenas de manhã e à tarde bastante quente. Portanto, até sábado, na capital gaúcha, a gente tem previsão de sol e bastante calor. 11h48 agora, os rodoviários foram às ruas de Porto Alegre hoje de manhã protestar contra o projeto da prefeitura que reduz o número de cobradores de ônibus em algumas linhas. Os detalhes na tela. Revolta e pressão da categoria. As linhas de ônibus da zona norte da cidade foram as mais afetadas pelos bloqueios. Os rodoviários atearam fogo e rasgaram uma bandeira de campanha do prefeito de Porto Alegre. Eu fiz campanha pra ti, agora que eu um emprego. Em assembleia, os cobradores decidiram parar as atividades. Vamos erguer a mão, quem quer ir direto pra Câmara do Vereador? Nas paradas, o transtorno foi inevitável. Fui pega de surpresa. Ligar pro marido vir buscar. É o único jeito. Eu vou ter que tentar subir de novo para ver o próximo ônibus que vai passar. Mas a maioria dos passageiros estava a favor dos cobradores. Eu acho que não pode acabar, né? Até porque nem todo mundo usa o tri, né? Cada vez piora mais, né?
Na Zona Leste, o protesto reuniu os rodoviários da Carris. Eles bloquearam uma das faixas do corredor de ônibus em direção ao centro. O cobrador quer trabalhar, mas o prefeito não quer deixar. Algumas linhas conseguiram passar antes do protesto. Agora, nesse momento, passa um ônibus da linha Alameda, que faz a ligação da Zona Leste à área central de Porto Alegre. E os passageiros aqui, desse ponto, acabam já se aglomerando aqui, se espremendo um pouco para poder embarcar e tentar chegar aos seus compromissos, ao local de trabalho. De acordo com alguns rodoviários aqui, cobradores, é a última linha liberada nesse momento que vai em direção ao centro. Depois, os rodoviários das zonas Norte e Leste se uniram no centro histórico. Durante toda a caminhada, os cobradores receberam o apoio da população através de buzinaços e palavras de incentivo. A categoria pretende lotar a Câmara de Vereadores. A pressão é pela retirada do projeto que modifica as regras da atividade. Além disso, os rodoviários também criticam um outro projeto em pauta, o que pode reajustar os salários dos vereadores e do prefeito da capital gaúcha. É, no mínimo, desrespeitoso com todos os trabalhadores dessa cidade, e é por isso que a população está toda do nosso lado na hora desse movimento. Bom, a questão é essa, né? A gente entende e compreende a preocupação dos cobradores. Agora, a prefeitura deixa claro, eles não vão perder emprego. Entendemos, sim, a situação dessas pessoas, situação de trabalho. Agora, precisamos dar crédito, sabemos que é uma tendência. A Prefeitura de Canoas, boa parte, na cidade de Canoas, boa parte dos ônibus, ela circula com apenas um motorista, né? Agora, se a Prefeitura, nesse projeto, se compromete a usar esses trabalhadores, até porque o projeto não prevê uma eliminação total dos cobradores de uma hora para outra, isso é um processo gradativo. E o que é importante, sim, é arrumar uma outra função a essas pessoas para que eles possam, né, manter o seu emprego, a sustentação, né, sustentar as suas famílias, enfim. Então, isso é que é importante a gente deixar bastante claro, mas é claro, vamos continuar acompanhando isso sim. O que nós ouvimos aí na reportagem era a respeito, né, de um dos entrevistados ali sobre a possibilidade de aumento dos salários de vereadores e também prefeito e vice-prefeito aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora ao vivo até a Câmara de Vereadores para saber como que está a sessão extraordinária, né, que começou hoje de manhã e como vai ficar também a votação do projeto que previa, então, o aumento do salário dos parlamentares. São duas questões importantes. A questão desta proposta dos cobradores e a outra, o aumento dos vencimentos dos vereadores e prefeito e vice. Nós vamos até lá, onde está a Vanessa Felipe. Oi, Vanessa, bom dia. Olá, André, bom dia para ti, bom dia para todos. Exatamente, são dois assuntos importantes. Começando então pela sessão extraordinária, né, que deveria tratar aí dessa questão do aumento tanto para prefeito, vice-prefeito e secretários do Executivo Municipal, quanto para vereadores. O que aconteceu aqui? A presidente da casa, a vereadora Mônica Leal, colocou a retirada desses dois projetos em votação. Por que ela fez isso? Porque, segundo ela, a repercussão foi muito negativa. E então, os vereadores que estavam na casa, no plenário no momento, que eram 28, votaram pela retirada. No caso dos salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, foi uma votação simbólica, a gente não tem como contar. Mas no caso do aumento dos vereadores, a gente tem o placar. 27 votaram a favor da retirada, ou seja, para não tocar no assunto, e apenas um, o João Carlos Nedel, do PP, votou a favor para que pudesse dar continuidade ao tema. Bom, como o cinegrafista Rocha estava mostrando, vocês podem ver que temos muitos rodoviários aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muitos deles participaram da caminhada que vocês viram aí na reportagem do colega Marcelo Chemali. Por quê? Porque de tarde deve ser votado, deve ser analisado um projeto que trata justamente dessa mudança aí no transporte coletivo
coletivo de Porto Alegre. O ponto mais polêmico, como nós sabemos, é da redução, né, dos cobradores nos ônibus. Se trata, segundo a Prefeitura de Porto Alegre, de uma exclusão gradativa da função. A gente depois vai ver aí uma reportagem mais completa, mas este é o ponto mais polêmico. O que quer a Prefeitura? Que os cobradores não estejam mais nos ônibus em alguns momentos. Nas viagens das 10 horas da noite até as 4 horas da madrugada, também nos domingos, feriados e dias de passe livre. O Poder Executivo garante que ninguém será demitido. A capital hoje tem cerca de 3.600 cobradores, mas não é o que eles dizem, né? Eles temem sim por perder aí os seus empregos, temem algum tipo de prejuízo, como você falava, né, André? Porque afinal de contas é a profissão deles. Então, esse assunto de quem defende aí uma questão mais tecnológica e de quem defende aí esses postos de trabalho vai ser votado, deve ser votado, segundo a presidente Mônica Leal, nesta tarde. Se não for votado nesta tarde, ainda tem amanhã. Se não for amanhã, aí fica realmente só para o ano que vem. E agora, já que eu falei na vereadora Mônica Leal, a gente vai ouvir o motivo pelo qual ela resolveu pedir para os vereadores decidirem. Afinal, vocês querem levar adiante a questão do aumento? Não tinha nem que ter chegado até lá, Vamos mas ouvir enfim. o que ela disse. Quando este projeto, a ideia me chegou, eu falei para as pessoas, eu só vou encaminhar este projeto para o plenário se houver 19 vereadores que queiram debater o assunto. Eu recebi as 19 assinaturas de vereadores que queriam debater e votar o projeto no plenário. Foi o que eu fiz. Só que agora recuaram, então não tem mais sentido. Perdeu o sentido, eu retiro o projeto, só que eu preciso levar a votação. Se a maioria decidir que não se retira, o projeto vai à votação. A pergunta que a gente faz, como que chegou, né? Como que tiveram coragem, em meio a tanta dificuldade financeira, principalmente do município de Porto Alegre, um projeto de aumento de salário de vereadores, prefeito e vice, chegar até essa proposta, chegar até o plenário, já é uma pergunta que a gente, como que isso pode acontecer? Com a cidade cheia de buraco, sem falar em outras questões como saúde, educação e tudo mais. Muito bem, 11 horas e 57 minutos agora, o Superior Tribunal de Justiça determinou a retomada da votação do projeto do Governo do Estado que muda as alíquotas previdenciárias dos servidores. A sessão deve acontecer hoje à tarde. Ontem a votação foi suspensa por uma liminar da Justiça, mas o governo recorreu ao STJ. Muito bem, 11h57, voltamos até a redação, porque vai ser sepultada no início da tarde a jovem que morreu depois de um acidente de moto. A imagem é assustadora. Foi na Restinga, zona sul de Porto Alegre. Foi na tarde de ontem e uma câmera de segurança mostrou, o momento desse acidente, Marcelo. Que imagem forte, André. Um momento de um acidente triste que acabou de forma trágica. Aconteceu ontem à tarde, perto das 4 horas, no bairro Restinga, na zona sul, aqui da capital gaúcha. O carro foi fazer a conversão à esquerda e o motociclista, a motociclista, ao entrar, bateu em cheio na lateral desse carro, tentar a ultrapassagem. A caroneira da moto, de apenas 20 anos, não resistiu justamente ao choque. Foi aí projetada, lançada por cima do capô do automóvel. Ela vai ser sepultada daqui a pouco, à 1h30 da tarde, no cemitério de Belém Novo, também na Zona Sul, mas mais ao extremo da cidade. O namorado dela está internado, era quem dirigia a moto, no hospital de pronto-socorro. O avô dele se manifestou em uma rede social, André, disse que o neto já passou por 3 cirurgias até agora. Ele ainda inspira cuidados. 3 cirurgias? 3 cirurgias por conta desse choque. Sobreviveu ao acidente, mas infelizmente a jovem de 20 anos não resistiu ao choque. É uma imagem muito impressionante. Todo acidente de motocicleta, ele às vezes acaba de maneira bastante difícil para quem... Porque o para-choque é o capacete, né, André? Infelizmente é isso. O próprio corpo. A grosso modo é isso, né? É o corpo, é o capacete. Agora, a parte mais vulnerável está em quem está na motocicleta, né? Agora a gente fica observando aí, a imagem ela não é muito nítida, mas primeiro eu estou olhando sobre a questão do pisca-pisca. Vocês conseguem observar? Pisca-pisca, tá ligado?
Aparentemente não. Aparentemente não. Agora sim, ó, uma relação que a gente tem que discutir cada vez mais, Marcelo Chamário, é a relação do motorista, né? Das pessoas que estão na rua. O que a gente vê de irregularidades, isso eu tenho falado todo dia aqui, o comportamento do motorista com telefone celular na mão é algo absurdo. Começa por aí, não estou dizendo que esse caso aí não, mas o comportamento no trânsito, com as distrações do motorista, porque um motorista que está dirigindo, mesmo que o sinal esteja aberto, mesmo que ele esteja ali com todas as condições, na hora que tu vai pegar a esquerda, tu vai olhar para o retrovisor. Até porque, Marcelo, tem muito motociclista que apronta demais por aí. Eu repito, não estou dizendo que foi esse caso, a gente lamenta muito o acidente. Mas a gente, de fato, vive na rua e é moto, é bicicleta, é pedestre ouvindo música no telefone celular. Ontem um rapaz atravessou na minha frente que, se eu não estivesse atento, eu poderia ter, né, até batido nele. Claro. Mas ele, um fonezinho, né, ouvindo música e caminhando tranquilamente. Então a gente vive num momento que não basta tu estar dentro da lei, dentro das regras. Tu tem que estar nas regras e ainda por cima ter muito cuidado com as coisas que acontecem ao redor. Ali, pelo que a gente percebe, né, André, é uma fração de segundos que o motorista do carro pode ter deixado de olhar o retrovisor, porque ele não parece estar muito distante ali do meio-fio, ali do canteiro central para fazer a conversão. Ou seja, o motociclista provavelmente ia fazer uma ultrapassagem num espaço apertado, né, André? Num espaço apertado, e aí uma velocidade considerável, talvez não tivesse acima do limite permitido, mas o motorista, ele faz ali, diminui a velocidade e faz a conversão do volante ali levemente, mas foi o suficiente para acabar sendo atingido pela moto. Agora, eu compreendo também que às vezes, quando a gente vê, surge uma moto que tu não sabe nem de onde é que vem. E isso acontece muito também. Mudando de assunto, e olha só o que fez o motorista de um ônibus que conseguiu, olha, no braço, evitar uma tragédia na serra. Conta pra gente o que fez este motorista desta empresa de ônibus aí. Olha, André, esse ônibus aí que a gente percebe da imagem, tá aí cravado nesse barranco aí, nessa entrada de residência, fazia a linha Porto Alegre-São Paulo, perto das 4h30 da madrugada de terça-feira. O coletivo de 2 andares seguia pela BR-116. Ônibus novo, aparentemente. Ônibus novo, André, olha só, a gente percebe a empresa Penha, né, BR-116, no trecho da cidade de São Marcos, na Serra. O motorista percebeu antes que o ônibus estava sem freios e começou uma manobra para diminuir a velocidade do veículo. Ele andou por cerca de 10 quilômetros, depois de perceber essa falha no sistema de freios, desviou de outros veículos, ainda conseguiu ultrapassar 2 caminhões. Nossa. E aí, quando percebeu que o ônibus não ia parar, que ia ter muita dificuldade, ali ele preso ali, ó. Ali ele está preso às ferragens. Ele percebeu que o ônibus não ia ter condições realmente de parar, aproveitou a entrada de uma casa e jogou o coletivo justamente contra esse barranco para fora da estrada. O ônibus bateu no barranco, 28 pessoas estavam a bordo, 5 passageiros tiveram ferimentos mais leves e somente o motorista ficou preso às ferragens. Vimos aí nas imagens, se machucou com mais gravidade, mas ele não corre risco de morte. Todos atendidos pelo SAMU, encaminhados para o hospital de São Marcos e já em seguida liberados, André. O ônibus ficou no local até hoje pela manhã, quando a empresa fez a remoção, a retirada desse ônibus. Mas que drama, hein? Um ônibus com bastante passageiro, uma região de serra. Sabe que e o sistema de freios falhando, né, André? Pois eu liguei hoje de manhã para a empresa. Venha pela Penha. Liguei para a Penha, aqui em Porto Alegre, mas eu não consegui nenhuma resposta. Eles disseram que não tem nenhuma informação a respeito, que para mim isso já é uma informação. Porque eu queria saber o porquê que o ônibus, né? Eu disse, as pessoas querem saber como que um ônibus assim perde os freios. Mas isso não chegou até aqui em Porto Alegre, enfim, não se sabe os detalhes do porquê, o que aconteceu, mas está aí o registro desse motorista que teve um braço, imagina o desespero. E um jovem motorista ali com 28 pessoas num ônibus de 2 andares, descida da serra. Imagina o que passou na cabeça desse homem, desse motorista, que se recupere logo. Geralmente esse tipo de viagem entre capitais distantes, Porto Alegre, São Paulo, tem mais um motorista, né, André? Eles vão se revezando. Isso. Ou seja, o outro provavelmente também percebeu, talvez tenha dado orientações ali para que ele tivesse esse desfecho o menos grave possível. Para passar 2 caminhões, né? Ter toda uma tranquilidade para ir conduzindo o ônibus, preservando a vida das pessoas, olha, impressionante. Agora, falando ainda em rodovia e a região da Serra, o trecho, depois de 40 dias, o trecho da RS-122, aquele que estava bloqueado na subida da Serra, pois foi liberado ontem à noite. Já está liberado, asfalto novo,
É isso, Marcelo Chimari? É isso, André. Finalmente, 40 dias de bloqueio ali na Curva da Morte, né? 43, mais 43, né? Mais precisamente, 43 dias aí. Algumas explosões foram feitas aí ao longo do trabalho dos engenheiros, pois as equipes do DAER refizeram 2 faixas no quilômetro 43, onde ocorreu deslizamento de rochas no dia 4 de novembro. Desde então, a rodovia estava interditada, havia risco de novos deslizamentos. Equipes precisaram fazer uma detonação na encosta, vimos ali, aí as máquinas trabalhando, isso aí são imagens recuperadas, né, trabalhando na encosta para que não houvesse novas quedas de barreira. A pintura e a sinalização terminaram por volta das 9 horas da noite de terça. No local, a velocidade está limitada, importante destacar isso, a velocidade limitada em 40 km por hora. Agora, André, o DAER estuda a construção de uma terceira faixa no sentido de quem sobe a serra, mas isso só deve ocorrer depois da virada do ano, já no mês de janeiro, André. Inclusive tem sinalização ali porque houve algumas alterações no trânsito, que é próximo da Curva da Morte, justamente por causa da obra deste barranco aí. Muito bem, obrigado Marcelo Chimari, okay. 12:06 agora. E falando em rodovias, em Viamão foi liberado o trânsito no viaduto da RS 040 sobre entrocamento ali com a RS 118. Os carros que seguem da região metropolitana para o litoral norte já estão passando por cima, né, deste viaduto. Assim, elimina uma sinaleira. Por enquanto, só uma das pistas está liberada. Esta estrutura deve ficar totalmente pronta no mês de março, se não tiver nenhum atraso. O investimento total deve somar mais de 20 milhões de reais. E os policiais militares que espancaram um adolescente de 17 anos dentro da casa da avó aqui em Alvorada, eles foram afastados das ruas. As agressões foram gravadas pelo irmão com um telefone celular. Veja aí. Vira homem, seu vagabundo. No vídeo, o rapaz leva golpes de cacetete e é xingado. Vira homem, seu porra. O espancamento continua, até que a mãe do jovem chega na casa da avó do adolescente. Tá dando no meu filho? Não. As imagens foram gravadas na semana passada pelo irmão da vítima e postadas nas redes sociais. A família mora em Alvorada, na Grande Porto Alegre. Segundo as investigações, a idosa chamou a polícia porque o neto de 17 anos estava drogado e a ameaçou de morte. A mãe do rapaz, que não mora com o filho, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra os policiais. Os PMs acusam o adolescente de resistência e desacato. Um inquérito policial militar vai apurar o caso. Os policiais foram afastados das ruas. A vida de uma pessoa estava em risco no momento que a ocorrência foi gerada. O jovem se colocou ainda agredindo os policiais, os ânimos de todo mundo se exacerbaram. Naquele momento, me parece que houve um pequeno excesso. 12:07, só que o policial ele não pode entrar na onda, né, dos excessos, ele tem que, por mais difícil que seja, né, manter ali para poder controlar a situação. A Prefeitura aqui de Porto Alegre assinou hoje o acordo com 4 organizações sociais para a atenção básica de saúde do município. A gente vai explicar. Santa Casa, Divina Providência, Instituto de Cardiologia e Hospital Vila Nova serão os responsáveis pela contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para falar mais sobre este assunto, recebo aqui no estúdio o secretário de Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer. Secretário, boa tarde. Obrigado por sua presença aqui no SBT Rio Grande. Muito importante a gente explicar, registrando aí 4 importantes e conceituadas instituições que vão fazer a seleção destes profissionais. Vamos explicar para o nosso telespectador que profissionais são estes. Tem a ver com o famoso, né, aquela famosa demissão de 800 funcionários do Instituto que precisou ser fechado aqui em Porto Alegre, o IMESF. Explica para a gente o que vai acontecer a partir de agora e como que o cidadão que nos acompanha vai ser beneficiado com isso. Certo. Boa tarde, André. Realmente, hoje nós anunciamos uma etapa que estamos cumprindo desde o primeiro momento, né, em que nós ficamos sabendo da decisão judicial, da necessidade de extinção do IMESF, né, que foi declarado inconstitucional. E essa primeira etapa é o provimento de profissionais para trabalhar nas unidades de saúde. Certo. Então, nós buscamos parceiros, né, conceituados, com uma tradição de prestação de serviços no SUS aqui na cidade, e eles prontamente aceitaram esse desafio. Esses 800 servidores, funcionários do IMESF, eles todos já não estão mais no quadro de funcionários, e como é que está sendo essa substituição? É isso que a gente quer entender, esse mecanismo, para que o cidadão não seja prejudicado nessa. Certo.
o IMESF tem cerca de 1.800, um pouco menos de 1.800 profissionais. Certo. Tá? Todos esses serão afastados. Isso. O Instituto tem que ser extinto, todas as relações contratuais deles serão extintas, incluindo o desligamento dos profissionais. Boa parte deles, quase 1.000 profissionais, né, são agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias. Para esses, a Constituição determina que seja feito concurso público. Então, nós estamos com um projeto de lei tramitando na Câmara de Vereadores, deve ser votado em breve, para criar os cargos de agente comunitário e agente de combate a endemias. E eles serem reaproveitados. Aí, ser feito um novo concurso público, né? Não é possível garantir o reaproveitamento, né? Eles devem prestar um novo concurso para voltarem a se manter, né? Manter essa atividade. A outra parte consiste em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e técnicos de saúde bucal, um pouco mais de 800, né? Na verdade 920, em torno de 920. Essas vagas nós estamos transformando em mais de 1.000 vagas, né? Quase 1.100 vagas, porque nós estamos numa sequência de ampliação de serviços. Certo. Então, as entidades que nós assinamos hoje, elas devem, além de buscar esses profissionais que hoje estão, né, que têm demonstrado uma entrega de serviços, que têm se dedicado às comunidades, que têm desejo de permanecer, eles devem buscar a ampliação dessas vagas também. Então, vai haver novas contratações. Então, quem é profissional de saúde está buscando e tem uma experiência e vontade de trabalhar na atenção primária de saúde de Porto Alegre, é uma oportunidade para, enfim... Eles podem, então, ser reaproveitados e, mais do que isso, vão abrir novas vagas. Isso. A tendência é que a grande maioria seja reaproveitada. O salário varia quanto, mais ou menos, secretário? Isso é de acordo com a categoria profissional, né? Nós estamos desde o salário de nível técnico até o salário de nível superior. Certo. Então, tem uma grande variabilidade. E o cidadão não está sendo prejudicado? Não vai ser prejudicado ou ainda vai ter algum reflexo em algum local de atendimento? É justamente o contrário, né? Hoje a gente assina, né? Eu lembro que faz poucas semanas, né? Acho que vocês até noticiaram a dificuldade de acesso a médicos em algumas unidades de saúde. Essa é uma realidade que, infelizmente, né, está presente. Mas a assinatura de hoje, ela dá dias contados para esse problema, porque a gente está ampliando o serviço, a gente está... Peraí, eu vou até... Isso aí é manchete, eu quero que o senhor repita. O que está com os dias contados? Falta de médicos em equipes de saúde da família, falta de médicos, né, nas unidades, nos postos de saúde, está com os dias contados. Quer dizer, não vai ter dificuldade em atendimento em postos de saúde de Porto Alegre a partir de quando? Nós começamos a partir de hoje a começar a mudar essa história. Né? Nós temos um cronograma de implantação, algumas equipes começam já agora em dezembro, outras em janeiro, para fevereiro a gente ter uma outra realidade nas unidades de saúde da cidade. Quais postos vão ter ampliação do horário de atendimento, secretário? Nós temos uma lista grande. Não tem como saber de cabeça, porque eu posso dizer assim que nós teremos 8 unidades funcionando até as 22 horas. Hoje nós temos 4, então serão mais 4. E mais de 20 unidades funcionando 12 horas por dia. Hoje elas funcionam 8 horas por dia, né, em geral fechando ao meio-dia, em geral no horário comercial, que muita gente que trabalha tem dificuldade de buscar o atendimento. Essa extensão do horário que a gente fez das 18 às 22 horas, uma promessa do prefeito Marquesan, tem sido uma grande entrega, tem sido um grande sucesso, as pessoas têm conseguido consultar. O perfil das pessoas que estão buscando atendimento nesse horário é diferente do perfil que estava buscando, mostrando que a gente ampliou o acesso à população. Por que não foi feito antes, secretário? Porque as pessoas se perguntam, está chegando perto da eleição, aí melhora o serviço para a população. Isso a gente escuta por aí, eu quero que o senhor se defenda. Bom, nós temos, né, em diversos editais, foi publicado largamente, nós temos diversos processos seletivos para contratação de médicos, fizemos concursos, inclusive, e chamamos todos os profissionais aprovados e temos um problema de permanência. Né? Então, acho que tem dois motivos principais. Um é que a burocracia estatal, até a gente aprovar uma vaga e traduzir essa vaga em preencher, né, numa unidade de saúde, estar presente o profissional na unidade de saúde, leva muito mais tempo do que o parceiro privado quando tem, né, a intenção de contratar e efetivar. E a outra é pela dificuldade da flexibilidade, né, do serviço público, da forma de contratação, da própria questão das condições das unidades. E esse problema a gente vai enfrentar a partir do ano que vem com um edital de chamamento para que os parceiros possam fazer a gestão integral. Hoje eles vão só fornecer os profissionais. Num futuro próximo, além da gestão dos profissionais, eles podem ficar responsáveis pela manutenção, pelos equipamentos, que hoje a gente tem muita dificuldade pela própria burocracia de manter atualizado, manter em condições dos profissionais desenvolverem todo o seu trabalho. Sem a falta de dinheiro também, mas parece que com o IPTU vai ser possível direcionar parte desse dinheiro para justamente que se façam essas melhorias, é verdade? Com certeza, né? Nós fizemos reformas importantes no
município, né? Reformas estruturais que mudaram a realidade. Nós devemos fechar aí o ano de 2020 pela primeira vez no azul em superávit depois de muitos anos, e isso se traduz em mais serviços públicos e na saúde não é diferente. Agora, secretário, a gente ainda sabemos que o senhor aí fazendo garantindo que vai ter melhoras já visíveis nos próximos meses, mas a gente sabe que ainda existe um déficit muito grande das pessoas precisando de cirurgias, precisando de um atendimento mais rápido. Com relação a esses atrasos, né, nessas pessoas que ficam na fila para serem operadas, o que está sendo feito para eliminar essa espera? Eu lembro que em São Paulo teve uma experiência com então o governador Dória, que teve um resultado muito positivo. O que está sendo feito para terminar com essa lista de espera que não é pequena? A experiência de mutirões, ela pode ter um impacto, né, positivo inicialmente, mas a história mostra que se tu não resolve o problema estrutural, que é assim, a oferta de vagas ser maior do que a demanda de vagas, essa fila volta a acontecer, e é o que a gente vê em todos os municípios que fazem mutirões, que podem ter até um impacto eleitoral, mas não resolvem. É o que o prefeito chama de soluço e não a solução. A solução, e que a gente tem conseguido fazer em diversas áreas, eu posso citar aqui o exemplo da ortopedia, ela envolve intervir em diferentes níveis. Primeiro é qualificar os médicos dos postos de saúde para que eles tenham condições de tratar os problemas que a estrutura deles permite. Nós fizemos curso para diversos profissionais para problemas musculoesqueléticos. O segundo é olhar para a fila de espera e diferenciar aquele senhor que está quase sem caminhar porque está com o joelho muito danificado e daquele que teve uma dor no joelho há 2, 3 meses atrás, foi encaminhado e até já passou. Então a gente olha para essa fila de espera e dá devida prioridade para os casos mais graves. E o terceiro é ampliar o número de atendimentos, né? E nós fizemos isso com o Hospital Independência, que é operado pelo Hospital Divina Providência, que é um dos parceiros de agora. E ampliou os serviços. Então, com essa solução, a gente consegue dar mais acesso à população. Então, a população que está nos acompanhando vai sentir melhoras no seu posto de atendimento, posto de saúde, já a partir aí do próximo mês, certamente. Isso. Devemos ter um 2020 diferente de 2019. Então, isso é promessa. Vamos acompanhar. Secretário Pablo Stirber, secretário de Saúde de Porto Alegre, obrigado pela entrevista. Obrigado. Muito bem, depois dos protestos de hoje de manhã, vai ser votado então hoje à tarde o projeto da Prefeitura de Porto Alegre que prevê a redução do número de cobradores em alguns horários e gradual extinção da categoria, que a Prefeitura, dentro desse projeto, promete recolocar esses profissionais em outras funções. Vamos aos detalhes da reportagem a partir de agora. Os rodoviários marcaram presença no plenário, especialmente os da Carris. A categoria está mobilizada contra o projeto de lei da Prefeitura de Porto Alegre, que reduz o número de cobradores nos ônibus. A proposta prevê a extinção gradativa da função de cobrador. Por enquanto, a ideia é que os ônibus não tenham mais os cobradores entre as 10 horas da noite e as 4 horas da madrugada, nos domingos, feriados e dias de passe livre. Para o líder do governo, a capital está atrasada em relação a outras cidades. Construímos uma lei que vai diminuir gradativamente, conforme eles vão se aposentando, conforme tem o falecimento, justa causa, ou quando o cobrador é promovido, ele não é substituído. Então essa é uma preocupação que nós temos para que nenhum cobrador perca seu emprego. E a necessidade, além das tecnologias que avançam, é para conter o aumento do valor da passagem, porque quem paga a passagem é o usuário. Já o vereador Paulinho Motorista considera a função de cobrador essencial para o serviço prestado aos passageiros. O cobrador ele não só cobra passagem, ele auxilia o motorista em várias coisas, em sinais, auxilia o motorista quando está acontecendo um assédio, um assalto dentro do ônibus, auxilia o cadeirante para descer e subir junto com o motorista. Eu sei porque eu trabalhei esses 24 anos em linhas que anda com 160, 170 passageiros dentro de um ônibus, e sem o auxílio do cobrador, coitado de mim, eu não conseguiria trabalhar, e nem esses motoristas agora conseguirão, esse trânsito caótico. O motorista tem que estar olhando para frente, porque 1 segundo de descuido que o cara olhar para o lado, já acontece uma fatalidade. Porto Alegre tem hoje cerca de 3.600 cobradores. O executivo garante que nenhum será demitido. E será que essa pressão dos cobradores, dessas manifestações pelas ruas, como a de hoje de manhã, vai ter algum efeito na hora da votação? Quem está lá na Câmara de Vereadores, a Vanessa vai contar pra gente o clima. Será que vão votar, não vão votar? Vai passar? Vão aprovar esse projeto?
Oi, André, a gente segue aqui no plenário, ainda tem bastante rodoviário, né, para fazer essa pressão, essa mobilização, mas as informações de bastidores é de que a prefeitura não vai retirar o projeto. A presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, afirma que vai ser votado hoje ou no máximo amanhã. E sim, o executivo conta aí com maioria, precisa de maioria simples, portanto, 19 votos para aprovar. Mas, né, André, em se tratando de política, a gente sabe que as coisas podem mudar, então é bom ficar aí atento. Acabei de conferir no painel, estão todos os vereadores presentes, a prefeitura apostando numa vitória, mas a pressão aqui continua e a gente acompanha. Devolvo para ti, André. Obrigado. Política é uma caixinha de surpresa. Agora, eu estava olhando que tem gente grudado no celular, a pessoa falando e todo mundo lá trabalhando no celular. É impressionante. Obrigado, Vanessa. Muito bem, 12h20. E a gente vai mostrar ainda hoje o ônibus escolar transformado em cinema. Estudantes das escolas municipais de Alvorada têm à disposição um transporte que alia cultura e conforto. E logo depois do intervalo. Mas antes, fique com esse recado que eu tenho para você. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja só esse recado. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e de vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Muito bem, você sabia que existem bactérias do bem e do mal na nossa flora, a flora intestinal, e que quando estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos. Por isso, você precisa conhecer Simbiotil. Vejam esse recado. Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem em sachê e é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Muito bem, agora eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabiam que ainda dá para fazer doação de parte do Imposto de Renda de 2020 para ajudar um projeto social e ainda por cima ganha desconto na hora da declaração do Imposto de Renda? Preste atenção. Cada pequeno movimento é um grande passo na evolução do Enzo. Quando chegou no Centro de Reabilitação de Porto Alegre, ele nem conseguia sentar. E aos 2 anos, segura o guri! Ver ele engatear, dar os primeiros passos e cada vez está evoluindo cada vez mais aqui com elas, com todo o acompanhamento que ele tem aqui, é gratificante. O Enzo é uma das 350 crianças atendidas na instituição, que se mantém com repasses do SUS e doações. Parte delas vem do Imposto de Renda dos gaúchos. O pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nos exige a prestação de contas de cada projeto. Tudo é documentado com nota fiscal. Até o dia 30 de dezembro, os contribuintes podem escolher uma entidade e projeto para ajudar. O contribuinte pode agora, até 31 de dezembro, entrar no site do Funcriança ou do Fundo do Idoso da sua prefeitura e procurar ali o documento para fazer a doação. No caso de Porto Alegre, chama-se DAD. Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda e pessoas jurídicas 1%. Após fazer a boa ação, basta aguardar o documento para incluir na hora de declarar.
Em 2019, deduções no imposto de renda geraram 40 milhões de reais para entidades beneficentes no Rio Grande do Sul, o que representa um aumento de quase 43% em relação ao ano anterior. Mas especialistas apontam que esse valor poderia ser muito maior, chegando a 400 milhões. Mas, enquanto não é mais simples, muita gente como Enzo conta com você para ter mais qualidade de vida. Isso aí. Olha, é muito simples. E se você tem alguma dúvida, né, busque com o seu contador, por exemplo, que faça a sua declaração de imposto de renda, algum conhecido. Busque na própria internet informações. A gente também está sempre divulgando. Quer dizer, um gesto simples, é um clicar no seu computador, você pode estar ajudando uma instituição. Então, até o dia 31, até o último dia, ainda dá tempo de indicar a instituição que você quer colaborar aí com parte do seu imposto de renda. É muito fácil e muito simples, a gente pede a sua colaboração. Meio-dia 29 agora. Olha que ideia bacana, um ônibus escolar transformado em cinema. Estudantes das escolas municipais de Alvorada têm à disposição um transporte que alia cultura e conforto. É o Fala Comunidade de hoje. Tudo começou através deste ônibus aqui. Ele circulou durante 15 anos, depois ele ficou fora de uso. E aí que teve a ideia do motorista, o motorista do ônibus, o Edson. Teve a ideia, com um pequeno grupo de pessoas, de transformar o ônibus em cinema. E o sonho deu certo. E nós estivemos ali no Jardim Alvorada, na escola Almira Feijó, conferindo uma turminha que nunca tinha vindo aqui no cinema. E a gente confere agora aí. Eu tô aqui com o Thiago, com 7 anos, e tu tá louco pra ir no cinema? Tô. Nunca foi. A gente consegue levar a cultura até os nossos alunos, né? Um cinema, um ônibus que já não estava sendo utilizado, a gente fazer toda uma estrutura e levar para os nossos alunos um cinema, um filme bom. Tu nunca tinha ido no cinema, gostou? Sim. Tava bom? Sim, esse foi o melhor que eu já vi na minha vida. Quando tu vê uma criança que não teve a oportunidade de entrar no cinema, quando ela olhou e sai, o sorriso, a alegria, o agradecimento de uma criança que é pura, paga tudo, as noites mal dormidas, as dores de cabeça, as correrias, porque é gratificante. Aí a gente sabe, missão cumprida. Missão cumprida e exemplar. Parabéns a todos pela iniciativa. Gente, olha só que notícia bacana, que orgulho eu ler essa notícia que eu vou ler agora para vocês. Nós, o SBT Rio Grande do Sul, recebeu 2 menções honrosas no prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa neste ano de 2019. A reportagem Invisibilidade Trans contou os desafios dessa população no mercado de trabalho, preconceito, fecha portas de emprego para travestis e transexuais que encontram na prostituição uma forma de sustento. A reportagem foi de Bruna Osterman. Beijo, Bruna! As imagens de Dagoberto Rocha, produção de Fernanda Ponciano e edição de Fernanda Galvão, Daniel Fernandes e Iago Webster. E a outra reportagem foi a da Lu, a Luciane Coleman. A reportagem mostrou como o Poder Judiciário ajuda a combater a violência doméstica. Mulheres são acolhidas e agressores participam de grupos de reflexão. A produção foi de Mônica Rossi e a edição de Matheus Bonês e Iago Webster. Parabéns a todos os nossos colegas, parabéns a esses prêmios todos este ano que a gente já soma. Neste ano de 2019, 11 reconhecimentos, 11 prêmios. Parabéns a toda a família SBT Rio Grande do Sul. Que orgulho, não é mesmo, Débora de Oliveira? É muito orgulho, André Har, sempre estarmos sendo lembrados, né, nessa trajetória de tanta busca, todo mundo se dedica demais aqui, trabalhamos em conjunto em todos os setores, todas as áreas, né, e quando um vence, todos acabam vitoriosos junto, porque realmente todo mundo puxa junto, né? É isso aí. E a gente está sempre aí na briga com grandes colegas também que fazem as conquistas. Um grande beijo, um abraço a todos os nossos colegas premiados. E agora chegando mais aí uma campeã de audiência, Débora de Oliveira, é contigo, porque
Vai ter ou não vai ter Grenal em breve, hein? Olha, André, beijo pra ti. Já começou a Libertadores pra dupla, né?